Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest. Estou junto com o Marcelo Paixão, responsável pela gestão sistemática e quantitativa. E hoje a gente está aqui para gravar o podcast referente ao mês de setembro, focado, obviamente, nas estratégias sistemáticas. Marcelo, obrigado pela presença. Obrigado. Está sendo a terceira edição que a gente está gravando referente à área. E para a gente é um prazer, porque mistura um pouco da leitura de cenário, mas principalmente uma parte de construção do portfólio, focado nas estratégias sistemáticas. A gente, na versão anterior do mês passado, a gente falou um pouquinho de uma dessas estratégias, que é a estratégia de valor, e hoje eu acho que a gente pode abordar uma outra, que é a de momento, seguindo inclusive a sua sugestão, Marcelo. Então, passo a bola para você recapitular um pouco de como está sendo a gestão, mas principalmente focando, explicando como que é esse processo de construção dos portfólios. Sim, obrigado. Então, como a gente já vinha dizendo, os portfólios, né, sistemáticos em ações, eles são formados a partir de o que a gente chama de fatores de risco, né? Então, são 5 a 6 famílias de fatores de risco e você usa, e cada uma dessas famílias tem vários indicadores e você usa esses indicadores para ranquear as ações e para construir os portfólios. Então, na vez passada, na edição passada do mês passado, a gente falou sobre valor, né? Que é a primeira família aí de fator de risco. Então, a gente ranqueia as ações, priorizando as ações mais baratas, né? E a gente comentou que nessa família de valor é uma família muito antiga, né? Que começou a se desenvolver na década de 30 aí do século passado nos Estados Unidos. Um dos precursores foi o professor do Warren Buffett, né, o Benjamin Graham. Então ele, na década de 30 nos Estados Unidos, na época da crise de 29, ele já construía portfólios de investimento, ranqueando ações e priorizando as ações que estavam mais baratas segundo alguns critérios. E ao longo, né, de várias décadas isso foi se desenvolvendo e depois os fundos sistemáticos, né, a partir da década de 90, com os papers do Fama e do French, começaram a se usar critérios de ranquear ações, priorizando ações mais baratas e usando vários critérios, mas de forma sistemática, ou seja, programando esses indicadores em código, né, para ranquear as ações. Então a gente falou sobre essa primeira família. Uma outra família que é importante é essa família de momentum, né? O que é momentum? Momentum é você priorizar ativos cujo preço, por exemplo, sobe mais para comprar e cujo preço cai para você vender, né? Então você avalia como está subindo o preço de um ativo numa dada janela e daí você compra se está subindo ou vende se tá caindo. O entendimento aí é que se o preço de um ativo está subindo numa dada janela, ele tem uma possibilidade maior de continuar subindo, e se ele está caindo, porque aconteceu alguma coisa ruim, ele tem uma chance boa de continuar caindo. Esse tipo de estratégia, né, de ranquear as empresas que mais sobem, que mais caem, comprar ou vender, ela começou a ser usada provavelmente na década de 70 nos Estados Unidos, com aquelas estratégias que se chamava técnico, né, de você ver gráfico e tudo mais. Mas depois isso daí foi se desenvolvendo, né? E você teve o primeiro fundo sistemático que começou a usar esse tipo de estratégia, que foi aquele AHL, né, da Man, que surgiu em 87. E logo depois, em 93, teve um primeiro artigo que estudou de forma, assim, vamos dizer assim, explícita esse fator de risco, né? Que foi de um pessoal chamado Jagadesh e Titman, um da Universidade de Texas e o outro da Universidade de Urbana-Champaign, se não me engano, Illinois, né? Então eles caracterizaram esse fator de risco, dizendo o seguinte: olha, momentum funciona muitas vezes num prazo de meses a vários meses, né, em que você ranqueia ações, por exemplo, que mais subiram e você compra essas ações no período subsequente, e pode ranquear também aquelas que mais caíram e vende essas ações, e isso dá dinheiro, né?
Então, eles caracterizaram o momentum e a partir da década de 90, desde hoje, é uma estratégia muito usada e é uma das estratégias que mais dá retorno, né, também com risco alto, em termos de estratégia sistemática. A ideia toda é como você construir uma estratégia sistemática que usa esse fator de risco momento, que é basicamente você escolher ações que mais subiram ou caíram em várias janelas, mas fazer isso de uma forma que você tente mitigar o risco dessa estratégia, porque tudo que sobe às vezes, né, provavelmente cai também, né, e aí a ideia é você encontrar as janelas melhores e você também ter várias formas de mitigar o risco, né? Não, e eu acho que é importante também, Marcelo, a gente comentar aqui que é uma entre várias estratégias, como você bem pontuou, né? A gente tem aqui, a gente falou na versão passada sobre valor, estamos falando sobre momento. Nas próximas gravações a gente vai entrar nos detalhes também das outras estratégias e tudo isso dentro de um portfólio tende a diversificar e trazer uma boa relação retorno ajustado ao risco. Então acho que, Marcelo, vale aqui a gente comentar também que no caso dos nossos portfólios a gente tem exposição a esses vários outros fatores de risco também, não é isso? Exatamente. Então a gente falou de valor, né, que prioriza ações que são mais baratas para comprar e mais caras para vender, e falamos de momentum, que prioriza ações que ranqueia ações que sobem mais para você comprar e caem mais para você vender. Essas duas famílias, elas geram rentabilidades muito altas, mas elas também têm muito risco, né? As outras famílias que a gente vai falar daqui para frente, elas são usadas muitas vezes para mitigar parte do risco dessas duas estratégias de momentum e valor, né? Então, o portfólio é construído de uma forma que ele está alocado em valor e momento, mas em outras famílias também, e algumas dessas, o objetivo principal é muitas vezes diversificar o risco, né? E não gerar só rentabilidade, né? Excelente, e vale destacar que dentro da grade de produtos sistemáticos, a gente tem 3 produtos, o nosso Long Only, o Long Bias e recentemente a gente lançou o Long and Short. Então também para cada um dos mandatos, a gente adequa as estratégias para fazer com que eles respeitem aquilo que a gente busca do ponto de vista de retorno e também de risco. Marcelo, queria levantar a bola aqui, tem mais algum ponto que você acha importante a gente comentar a respeito do passado recente ou o que você está enxergando para os mercados, obviamente, né? Olhando mais pelo lado do sistemático? Olha, o Brasil tem se destacado positivamente, né, recentemente, porque a gente está num ciclo aí de aperto monetário, a gente está mais na frente, né? E essa construção, usando fatores de risco, tende a dar mais consistência aos portfólios, né? Então, tanto o Long Only, o FIA, como o Long Bias e o Long and Short, eles têm apresentado bastante consistência aí nesses mercados que lá fora ainda está bastante instável e no Brasil está estabilizando um pouco mais, né? Então, eu diria que até no passado esse fator de momento ele estava muito prevalente, esse ano o valor está indo bem e outras métricas estão indo bem, que a gente vai falar posteriormente, como qualidade, baixo risco, isso tem ajudado os portfólios, né? E também vale destacar que no caso específico das estratégias sistemáticas, com toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida pelo time do Marcelo há anos, né, décadas eu diria, a gente consegue fugir dos vieses comportamentais, que é um dos grandes desafios da gestão do dia a dia, e eu acho que as versões ou as estratégias que a gente tem nos nossos fundos hoje, elas tentam fugir desses vieses, como o Marcelo bem colocou na discussão passada, e isso traz uma consistência de resultado maior olhando o longo prazo, não é isso, Marcelo? Sim, exatamente. Então, enquanto, por exemplo, comprar ações que caem, é meio difícil tomar esse tipo de decisão, no caso de valor, em relação a momentum, também você compra ação que sobe, né? Então, uma compensa muitas vezes a outra e há outras famílias também de fatores que tendem a trazer mais consistência e equilíbrio ao portfólio. Aí você consegue diminuir bastante esse
viés comportamental que as pessoas têm na hora de investir e acaba tendo um portfólio mais eficiente, né? Então acho que é isso, Marcelo. Obrigado aí pela tua presença, pelas contribuições. Obrigado a todos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. E no mês que vem tem mais. Até a próxima.